Fala galera, o terceiro episódio de Ahsoka, Hora de Voar, tá no ar e assim como anunciado no título, nós temos aqui a Ahsoka e a Sabine mais próximas ainda do seu destino, que é viajar até as coordenadas guardadas ali no holomapa dos dois primeiros episódios, rumo ao encontro do Thrawn e possivelmente do Ezra também. E, cara, eu gostei muito desse episódio, a série continua a me encher o coração, porque além de ser uma história que até aqui se apresenta de uma maneira muito objetiva e redondinha, que sabe recortar muito bem os episódios, sabe muito bem contar a história nesse formato, ela tem uma qualidade estética e narrativa no melhor nível de Star Wars, tá? Então, continuo gostando muito. De novo, aí um resgate da lore de Star Wars Rebels, e vem preenchendo muito bem a lacuna entre a história da animação, do fim da animação e os tempos da Nova República. E nesse episódio a gente vê mais da relação de mestra e aprendiz, né, entre a Ahsoka e a Sabine, uma relação que até aqui se mostra muito interessante e bem legal de sentir o respeito entre as duas, em paralelo com as suas divergências, as divergências que elas têm. Mesmo assim, elas proporcionam uma dupla muito sinérgica, elas têm muita sinergia, tanto tática quanto pessoal, mesmo tendo personalidades, visões ali, instintos divergentes, elas têm muito essa sinergia, elas têm muito esse fit. E, cara, é muito interessante, é muito legal ver como a Ahsoka se desenvolveu como uma verdadeira mestra durante esses anos. Principalmente para quem viu, acompanhou esse arco da personagem, a Ahsoka, que é uma das personagens com um dos maiores e melhores desenvolvimentos da saga Star Wars. A gente vê ali desde o comecinho em Clone Wars ela se desenvolvendo, e aqui a gente vê um ponto da história onde ela é uma verdadeira mestra. A gente vê como ela tem exímia confiança e entendimento, domínio sobre os caminhos da força. Tem a postura de mestra mesmo, você sente o peso no que ela fala enquanto ela ensina a Sabine. Então é muito legal ver isso, e ver a Sabine treinando também foi um momento especial ali pra mim, com o Huyang, o antigo droid do Templo Jedi, usando técnicas básicas de combate com sabre, inclusive. Ele fala o nome de algumas técnicas, né, enquanto eles estão treinando, que se você leu o Guia do Jedi, o Caminho Jedi, né, um livro ali de uma das coleções que existem ali de Star Wars, de vários manuais, tem do Código do Caçador de Recompensa, tem um Guia Imperial, o livro do Sith, enfim. Tem ali todos esses aí, se você já leu um desses livros ou algum desses materiais, você deve ter reconhecido o vocabulário. E é algo que chama atenção, algo que me chama atenção nesse arco de treinamento da Sabine, né, esse arco dela tentando se descobrir como uma Jedi, uma usuário da força, é como aqui dá para sentir um pouquinho do subtexto que teria sido bem adaptado com a Rey na nova trilogia de Star Wars, que é aquela coisa de mostrar como a força está presente em todos, né? Como a Ahsoka fala nesse episódio, para alcançar você precisa de muita disciplina e treino, né? Envolve talento, mas assim, não é qualquer um que vai chegar e já vai chegar, enfim, né? Isso é uma lição, inclusive, até para os próximos produtores de histórias em Star Wars, mas não é qualquer um que vai chegar usando a força e, enfim, dominando tudo, mas a força ela tá presente em todas as pessoas, não importa a origem delas, né? Que elas têm essa possibilidade. Mas é um conceito aí, um texto que foi infelizmente estragado, destruído em episódio 9, na Ascensão Skywalker, mas que até aqui, eu pelo menos, estou vendo um pouco disso sendo resgatado na Sabine de uma maneira muito boa, interessante e saudável. Então, estou curtindo isso. Tivemos Purgles pela primeira vez em live action. Poxa, cara, que especial, depois de ter ali várias provocações, né, várias sombrinhas. Sombrinha, na verdade, é apelido, né, porque deve ser uma baita de uma sombra, um bicho desse, ali em Mandalorian, nos outros episódios de Ahsoka. Agora a gente finalmente viu um grupo de Purgles ao vivo ali, sem nada tampando, e pô, o que mais me chamou a atenção foi sentir a magnitude dessas criaturas. Que na animação a gente vê a rodo ali, vários Purgles, mas tem um polimento, né, da animação ali, que quando você transpõe pro live action, você vê, caramba, cara, tipo, é uma baleia espacial na minha cara ali, tipo, e é muito legal sentir a magnitude dessas criaturas ali, porque elas são criaturas realmente majestosas,
na mitologia de Star Wars, não só pelo tamanho, né, mas para quem não sabe, os Purrgils eles são baleias espaciais que viajam no hiperespaço de forma orgânica ali. Eles são seres vivos que conseguem entrar no hiperespaço, viajar grandes distâncias na velocidade da luz sem a ajuda de nenhuma tecnologia, né? Eles possivelmente foram os primeiros a viajar no hiperespaço, inclusive, e a gente vê bastante dos Purrgils em Rebels. O Ezra, ele tem uma ligação muito forte com os animais, né, com a fauna de Star Wars, mas principalmente com os Purrgils. E isso significa também, né, se a gente está tendo Purrgils, se a gente está tão perto deles, significa que a gente está muito perto do Ezra e do Thrawn, possivelmente. O episódio termina justamente com a Ahsoka e a Sabine descobrindo que o veículo, a nave onde a Morgan, que é a antagonista até aqui, né, é uma nave, é um veículo que está sendo construído especificamente para viajar no hiperespaço, especificamente para fazer grandes saltos, e é provável que nos próximos episódios, né, fica a expectativa, fica a dúvida aqui para o próximo ou os próximos episódios, que a Ahsoka e a Sabine vão ir atrás de assumir essa nave para elas mesmas, para o grupo de rebeldes / Nova República usar, porque tá todo mundo querendo ir para essas coordenadas do holomapa, né, chegar primeiro, mas tem essa questão de recursos que eles citam nesse episódio, porque não é um salto leviano como a gente vê comumente em Star Wars aí, todas as naves com hiperpropulsor fazer. Então eles precisam de um equipamento, eles precisam de um props para isso, e enfim, tem se colocado aqui esse ponto, né, esse ponto narrativo para a gente seguir daqui para frente. E vamos ver, o que tudo indica, esse vai ser o objetivo dos próximos episódios. Outra coisa que eu preciso comentar é, de novo, como a Ahsoka se leva ao patamar de uma história central de Star Wars. Isso é muito legal, porque para isso ela constrói uma atmosfera, ela constrói muito bem a atmosfera ali dela mesma, da identidade, né? Na batalha de naves que a gente tem, por exemplo, entre a Ahsoka, a Sabine e os remanescentes imperiais, você nota que a própria trilha sonora, a própria trilha musical utilizada e a maneira com a qual essa cena é conduzida é muito característica dos filmes originais, de Clone Wars também, diferentemente de Mandaloriano, por exemplo, que tem uma identidade própria, principalmente na trilha, mas que na trilha, que é o que eu estou batendo no martelo, acaba se repetindo bastante. Tem uma maneira de conduzir a cena também, imageticamente, mas ela tem uma identidade própria, e em Ahsoka ela tem essa vibe de Star Wars raiz, se é que a gente pode chamar assim, né? Você percebe que a sinfonia ela é desenhada bem de acordo com a batalha. É uma trilha que tem muito uso de metais, vários metais que formam essa identidade do Star Wars raiz que eu citei. Mas a cena em si me chamou muita atenção isso, a música que eles usaram, né, como utilizaram e conduziram essa cena, eu acho que demonstra esse aspecto de Ahsoka se levar a esse patamar. E por último, mas não menos importante, tivemos uma participação especial nesse episódio, que é a do Jacen Syndulla, o filho da Hera, com o Kanan Jarrus, que é o Jedi que fazia parte do grupo de Star Wars Rebels lá na animação, e que eu não vou comentar onde ele tá, o que aconteceu com ele, para não dar spoiler do desenho, vai lá assistir, mas é possivelmente que eles citem aqui na série da Ahsoka, não sei, então, enfim, fica aí se você não quer levar esse spoiler, dá um jeito de ir atrás dessa história, porque vale muito a pena. Mas o Jacen, ele só aparece ali no último episódio do desenho, né, bem no encerramento, e aqui ele volta mais crescidinho, e o detalhe é que ele comenta que ele tem o desejo de ser um Jedi também, né, assim como o pai dele. E eu já vi por aí teorias falando, né, pensando se o Jacen chegou a ser um aluno do Luke na escola que ele montou, porque a idade bateria certinho, né, e teorizando se ele foi um dos mortos na tragédia com o Kylo Ren no ataque ao templo. E eu já vi, inclusive, uma galera pensando além de se ele não se tornou um dos Cavaleiros de Ren. Mas aí eu já acho piração total, já não acho legal, tá? Acho ideia no nível Rey Palpatine, então vamos deixar essa história quieta, pelo amor de Deus. Enfim, mas tem essa participação ali, que acontece logo depois de uma reunião que a Hera tem com
a chanceler Mon Mothma e o Senado da Nova República, onde a gente vê ali, olha só a política da República Galáctica em seus indícios de crise, porque, né, quem poderia imaginar que adotar o mesmo modelo político que permitiu a ascensão do Império sem se preocupar com mudanças estruturais, em analisar a materialidade dos problemas que estavam rolando na galáxia, levaria à ascensão de outro regime autoritário, né? Quem diria aí a Primeira Ordem ia surgir. Mas enfim, ao que tudo indica, a volta do Tron e a construção de uma força imperial, né, de uma nova força imperial, na verdade, vai ser o norte da saga Star Wars aqui, é o que o Dave Filoni planeja trilhar, pelo ao que tudo indica. E bora ver como isso vai ser, não só para ver como isso se liga aos acontecimentos pré-episódio 7 ali, episódio 7 dos filmes de Star Wars, mas como também, especialmente, principalmente, aproveitar uma boa história de Star Wars, que é tudo que a gente quer, uma boa fase. Então, e até aqui a Ahsoka vem, enfim, trilhando muito bem esse caminho, vem preparando esse terreno aí, junto com os bons momentos de Mandaloriano, enfim, vamos ver, tenho confiança, acho que a Ahsoka tem muito esse potencial e até aqui vem cumprindo muito a minha expectativa. Mas por hoje é só, então se você curtiu essa análise, comenta aqui embaixo, se você tem alguma contribuição, vem aqui na aba dos comentários, falar com a gente, falar comigo, eu vou ler tudo aí e a gente conversa. Não esquece de deixar o gostei no vídeo porque isso ajuda demais a divulgação e de se inscrever no canal do Colmeia para não perder nenhuma oportunidade, nenhum conteúdo que a gente produz aqui, beleza? Aqui embaixo também tem o botão do Valeu Demais, onde se você quiser você pode contribuir com um valor simbólico aí para ajudar a gente a produzir conteúdos melhores. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima quarta-feira com o episódio 4.